Mateus 22, a partir do verso de número 23. Mateus 22, a partir do verso de número 23. Amém? Diz assim, ó. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amado Deus e Pai, Senhor da glória, queremos nos expor a mais uma porção da Tua santa, poderosa e gloriosa palavra. Rogamos que o Senhor tome a nossa mente cativa, a obediência à Tua palavra, e use esse pobre servo que aqui está, como canal transmissor da Tua verdade, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Opera através de nós e por meio de nós, segundo a Tua vontade. Edifica o Teu povo, a Tua noiva, a Tua igreja, em o nome de Jesus. Amém? Nessa noite, eu gostaria de refletir com você a respeito das 3 mensagens centrais da Bíblia. Note que o texto começa narrando algo muito interessante. O texto começa a narrativa dizendo que os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição e estavam interrogando o Senhor, dizendo para ele que um homem morreu, deixou a sua mulher, e ele tinha 7 irmãos, e assim foi morrendo consecutivamente, e os irmãos foram casando-se, e no final de tudo a mulher morre, e eles queriam saber na ressurreição de quem essa mulher seria a esposa, se ela havia casado com os 7 irmãos. Era comum na cultura judaica que isso acontecesse, estava dentro do padrão da lei, para que os irmãos dessem descendência ao defunto. Mas na verdade, o que eles estavam tentando aqui era pegar Jesus em uma cilada. E Jesus responde a eles com a palavra enfática, dizendo: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente sabe que os saduceus, eles eram a classe nobre do povo. Eles eram os latifundiários, donos de terra, os comerciantes, as pessoas que tinham muito dinheiro.
E eles eram pesquisadores das Escrituras. E tentavam pegar Jesus em uma armadilha. Mas note que Jesus começa a mostrar para eles que ele sabia de tudo. No verso de número 30, ele diz assim: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, porém são como os anjos no céu. Eu acho lindo porque a Bíblia por si só ela se explica. É uma das regras hermenêuticas. E esse texto aqui, ele é abrangente. Ele traz resposta para os saduceus e traz resposta também para uma corrente teológica que acredita que os anjos tiveram relação sexual com os homens, com as mulheres, com as filhas dos homens, e por isso nasceram os gigantes, os enaquins. Mas note que esse texto aqui vai dirimir qualquer dúvida em relação a isso. Eu estou voltando lá para o texto da relação sexual dos anjos, ok? Por quê? O próprio Jesus não é o doutor em teologia, não é o PhD, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o obreiro, é o próprio Jesus quem diz que na ressurreição seremos como os anjos, não se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, ele está querendo dizer que os anjos são seres assexuados. Que é isso, pastor? Eles não têm sexo, nem é homem, nem é mulher. Você está entendendo? É como se eles não tivessem órgãos genitais. Ok? Logicamente, se eles são seres assexuados, não possuem órgãos genitais, eles não têm como ter relação. Logo, não tendo relação, não se tem casamento. Que uma das bases do casamento é a relação sexual. Não é assim? Um dos desfrutes do casamento é o sexo. O sexo é, como é que a gente pode dizer? A recompensa do bem-estar do casamento. Qualquer pessoa sã sabe disso, que quando a mulher se sente amada, protegida, quando ela se sente feliz no relacionamento, quando ela se sente bem, ela procura satisfazer o seu marido exatamente com a questão sexual. Mas note que Jesus dá respostas aos saduceus e traz resposta também para essa corrente teológica que acredita que os seres angelicais tiveram relação, ok, com os seres humanos. Os anjos são espírito, são um espírito, ok? Então, o espírito não pode ter relação sexual com seres humanos, são carnais. Mas voltando ao tema da nossa reflexão, as 13 mensagens centrais da Bíblia, eu gostaria de dizer para você que a Bíblia, ela é a palavra revelada de Deus e ela é composta por vários livros, ok? É a palavra revelada de Deus para nós e é composta por vários livros. Foi escrita por cerca de 40 autores, há mais ou menos no período entre 1500 a 1600 anos. Para ela ser composta, ela foi composta durante esse tempo, 1500, 1600 anos. Mais de 40 autores que viveram em época diferente, regiões diferentes, cultura diferente, em momentos diferentes. Todavia, não há contradição na Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia é inerrante, apesar de que existem correntes teológicas tentando dizer que existem erros na Bíblia, existem falhas, que a Bíblia ela não é inerrante e ela possui erro, mas isso não passa de especulação
e mentira. Eu me lembro que um pesquisador chegou certa vez e perguntou a Rui Barbosa, um dos homens mais inteligentes do mundo, e o desafiou a ele ler a Bíblia e achar os erros da Bíblia. E alguém chegou para ele e disse: Rui Barbosa, está aqui um exemplar da Bíblia Sagrada. Eu quero que você leia esse livro durante um ano e ache e aponte os erros dele para mim. E depois de certo tempo, o rapaz foi lá e disse: e aí, você achou os erros? Ele disse: achei muitos. Ele disse: muito bem, me mostra os erros. Ele disse: eu disse que achei muitos erros, não disse que achei na Bíblia. Porque eu procurei de capa a capa os erros desse livro. Não achei erro algum. Mas esse livro apontou os erros em mim, os meus erros na minha vida. Esse livro é inerrante. E certa vez, quando alguém chegou na biblioteca de Rui Barbosa, achou a Bíblia no lugar de destaque, no lugar central da biblioteca, e perguntou para ele por que a Bíblia está nesse lugar. Ele disse: porque esse livro é a base de sustentação de tudo e de todos. Sem esse livro, o homem está perdido. Então, note que a Bíblia, ela é composta por 66 livros. Claro que eu estou falando da Bíblia cristã, ok? Que a Bíblia católica possui alguns livros a mais. Se eu não me engano, são 7 livros a mais. Você está entendendo? E esses livros a mais, eles não passaram pelo cânon bíblico. O que é o cânon bíblico, pastor? Os anciãos de Israel, eles começaram a analisar os livros sagrados dentro de um padrão específico de análise para saber se o livro era inspirado por Deus ou não. Se houvesse alguma coisa que comprometesse o livro, testificando a sua veracidade, a sua originalidade, eles descartavam e não passavam pelo cânon. E os 66 livros da Bíblia cristã foi o que passou pelo cânon bíblico dos anciões de Israel. A Bíblia é dividida em 2 blocos, senhoras e senhores: Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento significa aliança. A antiga aliança e a nova aliança que Deus fez com a humanidade. Lembre-se que nós estamos tratando a respeito das 3 mensagens centrais da Bíblia. Por que centrais, pastor? Porque a Bíblia, ela trata de todo tipo de mensagem. A Bíblia fala de casamento. A Bíblia fala do relacionamento conjugal. A Bíblia fala da educação, como o pai deve educar seu filho. A Bíblia fala de como o filho deve respeitar seu pai. A Bíblia fala de como a gente deve se portar. A Bíblia fala como a gente deve falar, nosso vocabulário. A Bíblia fala como a gente deve se vestir. A Bíblia fala de como o empregado deve tratar o patrão, de como o patrão deve tratar o empregado. A Bíblia fala do relacionamento fraternal. A Bíblia fala do tratamento e relacionamento entre a comunidade, entre os cristãos, entre as pessoas que não são cristãs. Então, existem mensagens da Bíblia em todos os sentidos. Fala do pecado, fala da santidade, mas também fala da prosperidade. Fala do amor, mas também fala da justiça. A Bíblia fala de morte, mas também fala de vida. A Bíblia fala de tristeza, mas também fala de alegria. A Bíblia é o livro mais completo do mundo. Então, lembrando que nesses 2 blocos de Antigo e Novo Testamento, há subdivisões na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. A palavra penta
vem do hebraico 5. Pentateuco. São a coleção dos 5 primeiros livros da Bíblia. Veja bem, talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Também você não frequentou a escola dominical e nem estudou a respeito da Bíblia. A gente só conhece daquilo que a gente tem interesse em conhecer. Quando a gente procura estudar e pesquisar, a gente conhece. Depois vem os livros históricos, que vai narrar as historicidades, ok? Do que aconteceu no povo de Israel. Aí tem os livros poéticos, que é composto por Provérbios, Cantares de Salomão, os Salmos e Lamentações de Jeremias, que é a poesia hebraica. Tem também os profetas maiores e os profetas menores. Não é maior ou menor em questão de posição. Mas quando a teologia faz a distinção entre profeta maior e profeta menor, é em questão de conteúdo literário. Ok? Por exemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremias estão relacionados entre os profetas maiores. Abacuque, Sofonias, Naum e os demais relacionados entre os profetas menores. Então, note que no Novo Testamento, que é o segundo bloco, ele é composto por 27 livros. O Antigo por 39. Ok? E o Novo Testamento é composto pelos evangelhos, também chamado de sinópticos no grego, que é Mateus, Marcos e Lucas. João não faz parte dos evangelhos sinópticos, ok? Faz parte do grupo dos evangelhos, não sinópticos, porque significa ver junto, ou ver em uma mesma ótica. Por quê? Quando a gente olha os evangelhos, a gente vai ver narrativas de passagens idênticas no outro evangelho. Só que, se o autor for observador, ele vai perceber que tem uns mínimos detalhes entre uma história ou outra que é a mesma história. Isso na teologia a gente chama de peculiaridade dos autores, ok? As aparentes contradições são peculiaridade dos autores. É como se alguém estivesse narrando o mesmo fato, só que um está trazendo um pouco mais de detalhe do que o outro. E quando tem alguma coisa tipo polêmica, como assim, pastor? Por exemplo, vai ter narrativa no Evangelho que vai dizer, e ele estava entrando em Jericó e o cego vinha gritando. Em outro evangelho vai dizer, e ele estava saindo de Jericó e via um cego e um surdo gritando. Aí alguém pode dizer, aí ó, é uma contradição. Não é. É peculiaridade dos autores. Por exemplo, naquela época, quando uma cidade era destruída, eles ou reconstruíam em cima do aterro da cidade que foi reconstruída, ou ele construía em frente à cidade. E na época de Jesus, existia a Jericó Velha e a Jericó Nova. Quem narra dizendo que ele está saindo de Jericó, provavelmente esteja do outro lado e vendo ele saindo de uma Jericó e entrando na outra. E quem narra que ele está entrando, está aqui e vendo ele entrando na outra Jericó. Não era duas? A nova e a velha? Você entende? Então, não há erro. Não há divergência, é uma peculiaridade dos autores. E como é que a gente descobre isso, pastor, sobre a Bíblia? Estudando. São anos de estudo, pesquisando. E por que se pesquisar e estudar? Porque é o livro de maior interesse da nossa vida. Ela é a carta aberta de Deus para mim e para você. Quer conhecer a Deus? Conheça primeiro a Bíblia. E esse é um dos grandes problemas da igreja atual. A igreja contemporânea, a igreja pós-moderna é analfabeta bíblica. São analfabetos bíblicos. Se preocupam com muitas coisas, com jogos, com lazer, com internet, com Instagram. Se preocupam com muitas coisas, em postar, em assistir, em
assistir série, mas não se preocupa em investir tempo, em buscar, em conhecer, em valorizar as Escrituras, porque é nela que nós cuidamos de ter a vida eterna. Se existe algo que a gente emprega tempo, esforço, dedicação, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós. É Deus mandando a carta de amor para mim e para você. Depois dos evangelhos tem o livro de Atos, que é a ata da igreja, a história da igreja, como começou, as viagens missionárias de Paulo, para onde ele foi, o que ele fez, as dificuldades que ele enfrentou, as barreiras que ele superou, as perseguições, as calúnias, as difamações. Está toda a história da igreja primitiva ali. Aí vem as cartas paulinas, ok? Ou epístolas paulinas, que se eu não me engano são 13. Dentre elas, existe uma subdivisão entre as epístolas, que são 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que é chamada de epístolas pastorais, que no seminário teológico, cada uma dessas cartas é estudada de forma separadamente, ok? E uma das matérias é epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Se você observar, é conselhos para um jovem pastor, é orientação. Você vai ver Paulo dizendo a Timóteo e a Tito, cuidado, não impõe a mão precipitadamente em cima de ninguém, trate a pessoa idosa como se fosse seu pai, trate a pessoa mais nova como se fosse seu irmão, preste atenção, não ordene ninguém que seja novo na fé, para que ele não venha cair e ser motivo de escândalo. Você vai ver sempre conselhos, orientações, como um pastor deve suportar. Ele vai dizer que o pastor não pode ser dado ao vinho, tem que ser marido de uma só esposa, porque naquela época havia cultura, e na cultura que havia na Grécia, um homem poderia ter muitas mulheres, e havia as misturas das heresias dentro da igreja naquela época. Ele começa a orientar e trazer diretrizes para esse pastor novo. Aí você vai ver que, por fim, tem exatamente a carta do Apocalipse, também no grego chamado da revelação, que foi a revelação de Deus ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, onde ele estava exilado por causa da pregação do evangelho. O imperador havia posto ali um caldeirão de óleo fervente para morrer, só que o fogo aceso, o óleo fervendo, João dentro, mas não morreu, porque Deus havia prometido que ele ia morrer de velhice, através de Jesus Cristo. E o imperador, com medo, achando que ele era protegido dos deuses, exilou ele numa ilha para ele não pregar. E lá no exílio, ele teve as maiores revelações de todos os tempos, até do que vai acontecer no fim dos tempos. Escute, quando você estiver sendo perseguido, quando as pessoas estiverem te oprimindo, angustiando, tentando exilar você, tentando matar você, é que vai acontecer as maiores revelações de Deus para a sua vida. Eu disse que a Bíblia tem várias mensagens. E eu disse que nós vamos tratar das 3 mensagens centrais da Bíblia. Ok? A Bíblia está em perfeita harmonia. E nela contém essas 3 mensagens especiais. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Quem não conhece as Escrituras tem uma fé sem fundamento, sem raiz. Nós temos a Bíblia e não valorizamos a Bíblia. Você sabia que tem lugar onde a igreja é perseguida, que as pessoas dão a vida por uma página da Bíblia? Uma página dessa aqui. Dão a vida. Você tem a Bíblia e mal pega na Bíblia. Vou falar nisso, a pergunta que não quer calar. Você leu a sua Bíblia hoje? Não venha dizer que você leu porque na introdução do culto alguém mandou você abrir a Bíblia e você leu. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Se você não tem feito isso, você tem
estado em falha. Como é que você vai conhecer a Deus se a Bíblia é a carta revelada de amor de Deus para você? Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não prioriza a Bíblia, não valoriza a Bíblia? É na Bíblia que você vai saber o que é certo e o que é errado. É na Bíblia que você vai aprender a consertar os erros da sua vida, porque a Bíblia é a bússola. É ela que vai dirigir a sua vida. Ela vai ensinar você a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, a ser um excelente marido, um excelente pai, um excelente patrão, um excelente empregado. A Bíblia vai ensinar você a ser um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai ensinar você a ser fiel, a ser honesto, a ser íntegro, a ser sincero. A Bíblia vai ensinar você o caminho do céu. A Bíblia vai ensinar você a temer a Deus, a amar o próximo. A Bíblia vai ensinar você tudo que é certo, tudo que é errado. A Bíblia vai ensinar a mim e a você a pensar nas coisas do céu, a buscar as coisas do céu, tudo que é sincero, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é agradável a Deus. É isso que a gente deve pensar. E é a Bíblia que vai ensinar. Não é a televisão, não é o Instagram, não é a internet, não é o Facebook. Não é nada disso. Não é um joguinho de game, não é o futebol, é a Bíblia. Quando a igreja entender isso, quando a igreja começar a valorizar a Bíblia, colocar a Bíblia no lugar que ela deve estar. Qual é o lugar que ela deve estar, pastor? Todo dia você se alimenta, né? Você se acorda, toma seu desayuno. Quem foi para o Paraguai, para a Bolívia, sabe o que eu estou falando. Café da manhã, de jejum. Não é isso? É raro você sair sem fazer isso. Nem que seja uma fruta você come. Por quê? Porque o seu corpo necessita de proteínas, de vitaminas. Precisa de energia. Precisa de se alimentar. Na hora do almoço você está lá com o feijãozinho, o arrozinho, o macarrãozinho, a alface, a tomatinha. E a tardezinha está lá com a frutinha, um docinho para lanchar. E à noite quer jantar. Não é assim? Porque o corpo necessita disso. O nosso espírito necessita da palavra. A palavra é o alimento do espírito. E é exatamente por isso que existe tanta gente fraca dentro da igreja. Tanto crentes frios. Tantos crentes suscetíveis ao pecado, ao engano e ao erro. Porque alimenta a carne e esquece de alimentar o espírito. Mas, quando a gente alimenta o espírito, a carne pode estar fraca, mas o espírito prevalece. Amém? A gente precisa alimentar o nosso espírito para permanecer firme. E isso ocorre pela Bíblia. Amém? Nós não temos dado o devido valor às Escrituras, à Bíblia, a palavra de Deus que devemos dar. Quais são as 3 mensagens centrais da Bíblia, pastor? A primeira mensagem central é a mensagem do Calvário. Amém? O sacrifício que Abraão fez de Isaque apontava para o sacrifício da cruz, para o Calvário, para a morte de Jesus. Então, a primeira mensagem da Bíblia central é o Calvário. Porque ninguém pode chegar até Deus sem passar pela cruz. Ninguém pode nascer de novo sem que morra primeiro. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, todos atrairei a mim. Porque o grão de trigo não nasce se primeiro não morrer. Ninguém consegue ter uma nova vida se não morrer para a velha vida. E essa velha vida, ela é mortificada na cruz.
É na cruz que nós temos a libertação. É na cruz que nós temos a regeneração. É na cruz que nós temos a justificação. É na cruz que nós temos a santificação. É na cruz que nós temos o perdão. É na cruz que nós adquirimos a nova vida em Cristo Jesus. E ninguém pode experimentar a salvação sem passar pela cruz. Foi por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, tome a cada dia, negue-se a si mesmo e morra. Morra para o mundo, morra para o pecado. Cruz é lugar de vida. Por isso que a mensagem da cruz, ela é a mensagem central da Bíblia. Eu sei que não é mensagem que soa muito agradável aos ouvidos humanos, mas é uma das mensagens principais das Escrituras. Eu e você devemos sempre ter em mente a mensagem da cruz. Por isso que Paulo, escrevendo no livro aos Coríntios, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Sabe por que a mensagem da cruz é loucura? Porque a cruz é lugar de humilhação. A cruz era o pior tipo de morte que existia. E a mensagem central da cruz é exatamente a mensagem do Calvário. Lá em Gênesis 22, de 1 ao 13, você vai ver quando Deus pede a Abraão o seu único filho, Isaque, filho da promessa. Deus ali estava mostrando exatamente aquilo que ele iria fazer. Como Abraão, que era o pai da fé para os israelitas, para os judeus, teria que oferecer o seu filho como um sacrifício. Deus estava dizendo: Abraão, o que eu estou pedindo a você é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou oferecer o meu filho, eu vou dar o meu filho como um cordeiro que vai mudo a ser sacrificado. Eu vou oferecer o meu filho na cruz do Calvário para perdoar o pecado de todo aquele que nele crê, para que possam ter a vida eterna. Não existe evangelho sem cruz. Não existe novo nascimento sem morte. Não existe transformação sem mudança de vida. Não existe salvação sem mudança de comportamento. Não existe salvação sem transformação do caráter. Frequentar a igreja não salva. Ter uma religião não salva. Fazer parte de uma denominação não salva. Cantar louvores não salva. Dar dízimos e oferta não salva. O que salva é experimentar a morte na cruz. Morrer para o velho homem e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. A mensagem central da cruz é a mensagem do Calvário. Todos nós temos que passar pela cruz. Quando ele disse que ele iria se levantar e atrairia ele está dizendo que todos nós estaremos nele na cruz. Cruz é lugar de sofrimento. Cruz é lugar de abandono. Todo mundo abandonou ele. Cruz é lugar de choro. Cruz é lugar de humilhação. Cruz é lugar de morte, mas cruz também é lugar de glorificação. Amém? Observe que o sangue aspergido nos umbrais, lá em Êxodo 12, 13. Vamos ler? Êxodo 12, 13. Quando o povo ia sair do Egito, Deus ordenou que eles matassem um cordeiro e passassem o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte iria vir, e a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais, o anjo da morte iria passar, mas não iria afetar ali. Veja bem, aquele sangue nos umbrais era uma figura tipológica do sangue de Cristo.
O sangue que nos purifica de todo pecado. Veja que desde o Antigo Testamento, a Bíblia estava apontando para a cruz, para o sacrifício de Cristo, para o amor de Deus por nós. Queria derramar o sangue do seu Filho para nos tirar do pecado e da morte, para nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Oh, aleluia! E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Veja que a mensagem da cruz é a mensagem central. Aleluia. E lá em Êxodo 17, 5 e 6, vai mostrar que a rocha ferida no Antigo Testamento apontava para a cruz, apontava para Cristo. Quando Deus traz Israel para o deserto, o povo estava com sede e clama a Moisés, e Moisés vai a Deus. E Deus diz: olha, você vai chamar os anciãos, você vai sair do arraial, você vai pegar a sua vara e você vai ferir a rocha. Quando você ferir a rocha vai brotar água para saciar a sede do povo. Note que aquela rocha era um tipo de Cristo. Só que a gente vai ver aqui, ó. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beber. Por quê? Jesus disse: eu sou o rio da água da vida. Somente Jesus sacia a nossa sede. Você pode procurar em jogos, em sexo, em drogas, em festas, em orgias, em amizades, em passeios, em lazer, mas somente Jesus preenche o vazio do coração do homem. O Antigo Testamento apontava para o Calvário. Você sabe que lá na frente o povo tem sede novamente. E Deus diz a Moisés: fala a rocha. Fala. E o povo estava pressionando Moisés. E na pressão dele, ele vai chateado com o povo e fere a rocha novamente. Ele fere, Deus mandou ele falar. Por que Deus não mandou ele ferir novamente? Mandou ele falar. Você lembra que a rocha é um tipo de Cristo? O ferir a rocha era exatamente a tipologia do sofrimento na cruz do Calvário. Por isso que Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 vai dizer isso, fala do sofrimento do servo. Que ali existe algo na teologia chamado de sensu plenium. O que é isso? Está falando de Jacó como nação, mas está apontando para Cristo lá na frente. Você está entendendo? Porque a cruz, o Calvário, é a mensagem central da Bíblia. Ninguém pode vir a Deus sem passar pela cruz. Ninguém pode ter a vida eterna sem vir à cruz. Ninguém pode experimentar uma transformação real de vida sem verdadeiramente ir à cruz. Quando você vê alguém dentro da igreja vivendo uma vida de carnalidade, mas frequentando a igreja, mas na prática do pecado, sem comprometimento com Deus, sem responsabilidade com o reino de Deus, é porque essa pessoa ainda não foi à cruz. Ela conheceu a religião, ela tem ensinamentos, ela está recebendo doutrinas, mas não experimentou a cruz de verdade. Porque quem experimenta a cruz abandona a mentira. Quem experimenta a cruz abandona o pecado.
Quem experimenta a cruz morre para esse mundo e os prazeres transitórios dessa vida. Experimenta a nova vida. Note que a rocha ferida do Antigo Testamento apontava para o Calvário. Perceba que tudo no Antigo Testamento aponta para a libertação em Cristo no Calvário. Quando a gente dá um passeio no Antigo Testamento, a gente vai ver, na teologia a gente chama de tipologia bíblica. Você já ouviu falar isso? Tipologia bíblica. Existe um livro que é baratinho. Vou dar a dica de novo. Tipos, sombras e símbolos da Bíblia. Eu acho que esse livro não custa R$25. Eu acho que ele não custa isso. Pelo menos quando eu estava olhando ele não custava isso. Quando eu estou dando aula de teologia, eu indico muito ele. Para você aprender a tipologia, a simbologia, os símbolos da Bíblia, as sombras. Porque a Bíblia, ela é rica em linguagem literária, linguagem poética. É rica em linguagem simbólica, tipológica. E a gente precisa compreender principalmente o Apocalipse. Por isso que você quase não vê muitos pregadores pregando em Apocalipse. Porque não é qualquer um que interpreta. Tem que ter um estudo, uma preparação para poder interpretá-lo. Aí para você que aprender, a linguagem dele é simples. Você pode vestir. É uma linguagem simples. Ok? Não tem uma linguagem catedrática, acadêmica, não. Você vai aprender e você vai gostar. Porque vai ser coisa que você nunca viu. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Vai despertar a curiosidade. Por exemplo, você sabia que Moisés é um tipo de Cristo na Bíblia? Aquele que libertou o povo da escravidão do faraó e vai levar o povo a uma terra prometida. Faraó é a tipologia de Satanás. E Jesus é como se fosse o Moisés que nos liberta do poder do pecado da morte, nos tira da mão do faraó de Satanás e nos conduz à terra prometida. Moisés é um tipo de Cristo. O Salvador, o Libertador, o Guia. Aquela mão forte que foi usada por Deus para libertar o povo. Quando a gente olha para a Bíblia, você sabia que Jefté, um dos juízes, é o tipo de Cristo? Uma vez eu preguei sobre isso. Jefté e Jesus. E se você olhar, a história de Jefté é parecida com Jesus. Jefté, ele foi chamado de Bar-Pantera. Bar-Pantera em hebraico significa filho de uma prostituta. E Jesus também foi chamado de Bar-Pantera. Por quê? Jesus morava em uma comunidade pequena, onde todo mundo sabia. Quem é todo mundo? Quem morou em cidade pequena sabe o que é isso, né? Se você soltar um gás aqui, lá do outro lado da cidade todo mundo sabe. Fulano soltou um gás lá do outro lado da cidade. É ou não é? Espirrou ali, do outro lado, fulano espirrou. Então, todo mundo sabia que Maria não tinha ainda se desposado com José. Mas ela estava grávida. Você está entendendo? Então, todo mundo sabia, sem falar que José já era de idade, era ancião. José tinha cerca de mais de 10 filhos quando casou com Maria. Maria tinha entre 13 a 14 anos de idade. José já era coroão. Calculou? Então, o comentário rola. Jefté foi rejeitado pelos irmãos. Jesus foi rejeitado pelos irmãos. Jefté foi honrado por Deus. Foi proclamado para ser rei entre os irmãos. Jesus foi honrado por Deus. E foi proclamado rei de Israel e rei dos reis. Jefté foi o grande libertador da opressão dos inimigos. Jesus é o grande libertador. Então, veja que na tipologia bíblica, Jefté é um tipo de Cristo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Boaz, o que casou com Ruth. Nora de Noemi, um tipo de Cristo. O remidor, o salvador, aquele que restaura, aquele que dá vida, aquele que cura, aquele que consola, aquele que fortalece. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Josué, um tipo de Cristo. O grande general que saiu vencendo para vencer, que pôs o povo na terra prometida. Josué introduziu o povo na terra prometida.
E Josué creu em tudo que estava escrito na palavra de Deus. Tanto é que Josué e Caleb estavam velhos, ainda faltavam algumas terras para conquistar, e eram as terras dos gigantes. E tentaram fazer arrumadinho, se vocês estão velhos já, vou dar outras terras a vocês. Ele disse, não, eu quero a terra que Deus me prometeu, eu quero a terra do gigante, porque se Deus me disse que era minha. Não quero esse negócio de terra mais fácil, não. Eu quero a que Deus prometeu. Quando Deus promete, Ele não promete facilidade, não. Tem gigante? Tem batalha? Tem luta? Tem. Mas tem a certeza da vitória. Porque quem prometeu não é homem nem filho do homem para mentir. Ele vela por sua palavra, passa céu e terra, e a palavra dele não passa. Deus é fiel. Então, veja que tudo no Antigo Testamento revela Cristo, revela o Calvário. Quando a gente olhar para os Salmos, no Salmo de número 22, a gente vai ver que o Salmo 22 é o Salmo do Calvário. Você quer uma coisa? Vamos ver o Salmo 22. Salmo 22 é o Salmo do Calvário. Eu disse que tudo no Antigo Testamento revela o Calvário, revela Jesus. Você vai ver que a epígrafe diz: o sofrimento e a vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Você lembra que Jesus está na cruz? Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quando a gente olha para o Salmo de número 23, a gente vai ver que é o Salmo do pastor. O pastor que dá vida por suas ovelhas. Quando a gente olha para o Salmo 24, a gente vai ver que o Salmo 24 é o Salmo do Rei dos Reis. Olha o Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Fundou sobre ele os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus e da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, faça o Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. É Ele, é o Cristo, aquele que morreu na cruz. A mensagem central da Bíblia é a cruz do Calvário. As três mensagens centrais da Bíblia. O Calvário é onde a vida vence a morte para nos dar a vida eterna. O Calvário é onde a vida vence a morte para dar a mim e a você. E é você que está me assistindo aí, através desse vídeo, para você possa ter a vida eterna. A segunda mensagem central da Bíblia é a mensagem do Pentecostes. Primeiro vem a morte, para que a gente possa ter uma nova vida. Agora vem o revestimento, vem o poder do Espírito Santo de Deus. Não dá para ler a Bíblia e ignorar a ação do Espírito Santo. Eu não sei como pastores, pregadores, teólogos, mestres ignoram a ação do Espírito Santo. Eu fico inquietado, porque em todo lugar das Escrituras eu vejo a ação do Espírito Santo, desde a fundação do mundo.
A Bíblia começa dizendo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Se movia. A palavra para se mover é bara, no hebraico. Bara é um termo hebraico ou hebraísta para dizer que é como se a galinha estivesse chocando. Como a galinha choca os seus ovinhos para que o pinto viesse surgir. Era como se o Espírito Santo estivesse incubando a terra. Veja bem, desde a criação o Espírito estava realizando, fazendo. Então, é impossível ler a Bíblia e ignorar a ação dele, porque ele gera vida. O Espírito Santo purifica, o Espírito Santo nos santifica, justifica, nos conforta, nos consola. O Espírito Santo de Deus é o agente de toda a obra de Deus e continua sendo. Ele é e está sendo e continua sendo o agente de toda a obra de Deus. Deus não faz nada sem ser pela ação do Espírito. Foi por isso que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador para que estejam com vocês. O Espírito Santo da verdade, que guiará toda a verdade. Esse Espírito Santo é que capacita a igreja, é que reveste a igreja de poder, de unção, para a igreja continuar e completar a missão da obra missionária. É por isso que você não vê a igreja fazendo missão. Porque está faltando o sopro. Está faltando o vento do Espírito. Você vai ver que quem impulsionava a obra missionária era o Espírito Santo. Quando você vai para o livro de Atos, você vai ver o Espírito Santo escolhendo Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Você vai ver Paulo querendo ir para um canto, o Espírito Santo dizendo, não, a urgência é do lado de cá. Passa a Macedônia. Quando você vai ler o livro de Atos, no capítulo 2, você vai ver sinais e prodígios. Deus é que ia acrescentando nas vidas, porque aquela igreja era uma igreja que operava no poder do Espírito. Era uma igreja que acreditava nos dons. Era uma igreja onde os membros da igreja buscavam o fogo, buscavam a unção, buscavam o poder, buscavam a capacidade do Espírito Santo. Por que a igreja hoje é fraca? Porque os crentes não são ensinados a buscar a unção, o poder, a capacitação, o revestimento do poder do Espírito Santo. Os crentes de hoje são acomodados, não passam de religiosos, frequentadores de culto. Hoje em dia as pessoas estão se sentindo satisfeitas com a igreja, confortável, com louvores bonitos, porque não querem ter comprometimento, não querem ter responsabilidade. Não querem buscar, não querem pagar o preço, não querem jejuar, não querem se santificar, não querem se consagrar, não querem pedir a Deus a unção e o poder do Espírito para serem usados por Deus. Agora, nada vai mudar na sua vida se você não tiver experiência com Ele. Vai entrar dia e sai dia, semana sai semana, mês sai mês. Entra ano e vai sair ano. E você nunca vai mudar em nada. Se você não tiver uma busca sem cessar pela unção e capacitação e revestimento do poder do Espírito Santo. Ah, pastor, eu já levantei a mão, o Espírito Santo habita em mim. Mas existe algo além disso aí. Existe o ser cheio. Existe... O termo no grego é enchei-vos. Enchei-vos. Ou seja, sou eu que vou dar início à atitude de ser cheio. O verbo está no presente contínuo. É como se alguém que se enchesse hoje devesse se encher constantemente. Como é que essa taça aqui está? Está cheia? Se eu deixasse ela aqui cheia, com o tempo, você sabe como é que ela ia ficar? Vazia. Por quê? Temperatura ia fazer a água evaporar e esvaziar. Para que ela esteja cheia sempre, tem que ser enchida todos os cultos.
É ou não é? Você percebeu? Ela seca, ele vai lá, o irmão enche. Assim é a vida do crente. Não basta se encher uma vez. Tem que estar se enchendo todo dia, todo dia. Diga, é todo dia. Por isso a necessidade de você orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, fazer um jejumzinho, buscar a Deus, adorar a Deus, se quebrantar, rasgar o seu coração é todo dia. No dia que você deixar de fazer isso, o seu espírito vai se sentir fraco. A segunda mensagem central da Bíblia é a mensagem de Pentecostes, do Espírito Santo. Amém? Eu disse que o Espírito Santo é o agente de toda a obra de Deus e continua sendo. Ele nos convence, é ou não é? Do nosso erro. Quando a gente pega, quando a gente erra, quando a gente machuca o irmão, quando a gente entristece o irmão, quando a gente fere o irmão, o Espírito Santo avisa logo, né? Está errado. Você machucou, você feriu, você agiu indevidamente. Vá lá e peça perdão, corrija, se conserta. Então, é Ele que nos guia, Ele que nos orienta. Não quer errar. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Espírito Santo e espere Ele lhe dizer. Que tem gente que ora ao Espírito Santo, eu quero tomar essa decisão, vou fazer essa assim, aí no outro dia vai e faz. Não é assim. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte a Ele, espere Ele falar. Porque Ele fala. Amém? Ele que capacita. Eu nunca me imaginei ser pastor. Nunca me imaginei. Na minha mente eu achava que eu ia estudar, fazer uma faculdade de direito. Aprendi a fazer um concursozinho para ser um delegado de polícia. Era um dos meus objetivos. Meu alvo era esse. Eu nunca me vi como pastor na minha vida. Mas depois que eu me converti, ele disse, eu quero que você tome conta das minhas ovelhas. Eu disse, meu Senhor, eu queria ser delegado, correr atrás de bandido, trocar tiro com bandido, dar tapa no birô. Ele está preso. Ele disse, não. Pelo contrário, você vai correr atrás das almas. E dizer, está liberto pelo poder do nome de Jesus. Está salvo pelo poder do sacrifício da cruz do Calvário. Em vez de você bater, machucar, espancar, você vai falar do meu amor. Você vai mostrar a minha verdade. Você vai mostrar a minha luz para aquele que está em escuridão. É o Espírito Santo que ilumina, Ele que dá entendimento. Eu não entendia quase nada da Bíblia. Eu dizia, meu Deus, esse negócio de Bíblia não entra na minha cabeça, não. Eu sou meio retardado. Como é que isso vai entrar na minha cabeça? É muito difícil, a Bíblia tem muita coisa, é muito livro, é muita figura de linguagem, é muita coisa. E ele disse para mim, ore, peça para Deus para eu abrir o seu entendimento, peça para Ele dar sabedoria. Todo dia, toda hora que eu me ajoelhava, eu dizia, Senhor, abre o entendimento desse pobre céu. A tua palavra diz que aquele que é sabedoria peça que o Senhor dá deliberadamente. Eu quero sabedoria, eu quero aprender a tua palavra, para que eu possa ensinar a tua palavra, que eu possa pregar a tua palavra. Dá sabedoria a mim, me ensina. Ele foi abrindo entendimento, porque Ele é fiel. É o Espírito Santo quem nos reveste de poder. É Ele quem nos capacita a permanecer de pé. É Ele que dá dons aos crentes. É Ele que capacita a igreja. Note que a igreja só chegou até aqui por causa da ação do Espírito Santo através da igreja. Amém? Então, observe que se a gente ler a Bíblia e orar para que o Espírito faça isso, Ele vai fazer. Amém? É o Espírito Santo quem intercede por nós junto ao Pai. Romanos 8, 26 e 27 diz isso. Que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? E a terceira mensagem central da Bíblia. Veja que primeiro é a cruz, depois o revestimento e o poder e a unção do Espírito. E a terceira mensagem é a mensagem do arrebatamento. Ele morreu por nós, para nos dar vida. Ele enviou o Espírito Santo para nos revestir, nos capacitar a realizarmos a obra dele, a pregar o Evangelho,
a manifestar a salvação, a curar os enfermos, a libertar os cativos e oprimidos, e agora Ele vem nos buscar. Amém? Perceba que você não precisa ser um doutor em teologia. Basta que você saiba as 3 mensagens centrais da Bíblia, que são a mensagem do Calvário, a mensagem de Pentecostes, do poder do Espírito, e a mensagem do arrebatamento. Isso é suficiente para você ter uma vida santa, comprometida, se envolver com o reino, se envolver com a palavra e frutificar, e mudar de vida, e manifestar a vida de Deus na sua vida. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um curso bacharelado, especialização, não precisa ser um pós-graduado, um PhD, um ThD, um doutorado. Basta que você compreenda as 3 mensagens centrais da Bíblia, porque você será um crente diferenciado, você será um homem de Deus, uma mulher de Deus, você será um instrumento na mão de Deus. Amém? Note que a Bíblia fala da segunda vinda 8 vezes mais do que da primeira vinda. A Bíblia fala da segunda vinda 8 vezes mais do que da primeira. Por quê? Porque Ele já veio. A gente já sabe que Ele veio. A gente tem a certeza porque a geografia mostra que Ele veio. A ciência mostra que Ele veio. A história testifica que Ele veio. A matemática demonstra que Ele veio. A natureza glorifica e mostra e demonstra que Ele veio. E se Ele veio a primeira vez, por que duvidar que Ele virá a segunda? Jesus virá. Ele vem me buscar. Ele vem lhe buscar. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para que onde eu esteja, a minha igreja, meus filhos, minhas filhas estejam comigo. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Você está se preparando para se encontrar com Ele? Você está se preparando para se encontrar com Ele? Se prepare porque está mais perto do que você imagina. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê textos dizendo que Ele vai voltar. Você quer ver uma coisa? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao 18. Põe aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Jesus voltará, Jesus virá, Ele vem nos buscar. Quando a gente olha para Lucas 21, 27, Mateus 16, 27, João 14, de 1 a 3, e Hebreus 9, 28, eu quero que abra Hebreus 9, 28. Eu citei os textos para você anotar aí, que se a gente for ler um por um, vai dar 10 horas da noite e a gente não sai daqui. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para salvar. Por que tirar os pecados de muitos? Porque nem todo mundo vai aceitar Ele. É assim? Então, a morte de Cristo só vai surtir o efeito, só vai servir para aqueles que receberam. Por isso que Ele vai tirar os pecados de muitos. Porque os que não querem vão permanecer com seus pecados para o dia do juízo. O arrebatamento está mais perto do que você imagina. Basta olhar para os sinais. Você está vendo Israel sendo atacado direto? É guerra direta. Estamos a um fio da guerra mundial. Estamos a um fio de cabelo da terceira guerra mundial.
E nessa guerra mundial, o mundo todo vai entrar em cataclisma. Porque a guerra agora é biológica, é química, é atômica. A guerra agora é nuclear. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, que acabou as duas cidades, era 1 megaton. Presta atenção aqui. 1 megaton. As bombas nucleares que eles possuem é de 2.000 megatons. Calcula o estrago. Você sabe quantas bombas nucleares Israel tem? Mais de 200. Você sabe quantas bombas nucleares a China tem? A Índia tem? Os Estados Unidos tem? Rússia? Irã também está já desenvolvendo. Então, basta um apertar de dedo. E o mundo se acaba. Sabe por quê? Porque o fim está próximo. Está mais perto do que você imagina. E a Bíblia fala dessa terceira guerra mundial. A Bíblia fala de muitas mortes, fome e miséria. E a igreja já desapercebida. Amém? Mas a igreja será arrebatada. Pastor, o senhor é o quê? Pré-milenista? Amilenista? O senhor é pré, meso ou pós? Porque existem 3 correntes teológicas. Pré-milenista é que vai subir antes da grande tribulação. Existe um mesotribulacionista, é que a igreja vai passar, no meio da tribulação a igreja sobe. E existe, que a grande maioria das correntes teológicas reformadas acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. A minha visão teológica, pelo pouco de conhecimento que eu adquiri nas Escrituras, eu não sei você, eu estou falando de mim. Eu vou subir antes. E eu, pastor? Não sei. Eu acredito assim. Não sei como é que você acredita. Ah, eu acredito que eu vou passar. Passe. E quando chegar lá em cima, me diga como foi que você passou. Meu irmão, isso é uma pataquada. A igreja ficou mimimi com a pandemiazinha de um vírusinho, coronavírus. Gente com medo de morrer, com medo de sair, com medo de mercado. Gente entrando em depressão e angústia. Gente chorando, nem para a igreja os crentes vinham. Tu tá achando que a igreja dessa, um bando de crentes desse pataquado, frio, sem o poder do Espírito, sem a unção do Espírito, vai aguentar uma perseguição da grande tribulação? Vai ler o livro de Apocalipse, para tu ver o que vai acontecer. As de graça, vai ver os selos, as trombetas, vai ver as pragas das taças, para tu ver. Vai ver o que vai acontecer. Eu dei aula de escatologia literária. Eu expliquei Daniel e Apocalipse, versículo por versículo. Eu fui a fundo, destrinchando o significado no grego, como no hebraico lá do livro de Daniel. Aquilo que vai acontecer na terra faz até medo, terror do que vai acontecer. Agora, por que eu não acredito que a igreja vai passar pela tribulação? Sabe por quê? Apocalipse 3:10. Eu botei pouquinho aqui, porque se eu fosse falar mesmo, esse negócio para 3 horas. Mas eu botei algumas bases da Bíblia aqui. Ó. Ele está falando para a igreja. Porque guardaste a palavra da minha? Não é isso que ele diz? Aquele que for fiel até a morte receberá a glória da vida. Aquele que for fiel receberá a pedrinha branca. Aquele que perseverar. Ele está falando que é para crente fiel, que guardou. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre para experimentar o que habita sobre a... Note que o texto está se referindo à grande tribulação. Tem pastor que diz, não, isso aqui é a tribulação no local dessa igreja. Mentira, aqui está falando do mundo inteiro. Mundo inteiro. Não é onde a igreja estava plantada. Aqui esse texto está falando da grande tribulação. Deus está dizendo, porque você foi fiel a mim, perseverou, eu vou livrar você da grande tribulação. Como é que ele vai livrar? Arrebatamento. Eu disse que tem tipos, sombras e símbolos da Bíblia. Eu não disse? Dei até o nome do livro. Eu vou até cobrar um pouquinho você mais caro na saída. Isso é consultoria.
Consultoria é mais caro. Você prepara para o Pix lançaria, que eu estou lá, viu? Você está rindo, vai pagar mais caro, porque vai pagar a consultoria e agora vai pagar a alegria que eu propus para você no riso. Mas, pastor, tudo é pago. Tudo é pago, o vento é pago. Brincadeirinha, só para descontrair. Que não paga nada. Então, veja bem. Note que o texto aqui se refere à grande tribulação. Você lembra que eu disse que existem símbolos e tipos na Bíblia? Você sabia que Enoque é uma tipologia da igreja? A Bíblia diz que Enoque viveu e andou com Deus, e Deus o tomou para si. E não passou pela morte e foi arrebatado. Você lembra que o texto disse que os vivos serão arrebatados? Enoque é um tipo da igreja. E pasmem vocês. Você sabia que Enoque é pré-diluviano? Enoque viveu antes do dilúvio. Você sabia que Deus arrebatou Enoque para Enoque não passar pelo dilúvio? Pastor, não sabia disso não. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Pesquisando. Eu sei de muitas outras coisas que você não sabe ainda. E que não sabe porque não quer. Porque a internet está aí. É só pesquisar no Google. Pesquisou o que você quiser, você vai estudando. Você vai aprendendo. Só tome cuidado para não engolir alguns venenozinhos. Tem muitas heresias lá. Você tem que ir olhando, comparando com a Bíblia, olhando, comparando. Enoque foi arrebatado para não passar pelo dilúvio. Ele é um tipo da igreja. Então, veja bem. E se você olhar Apocalipse capítulo 4, João também é um tipo da igreja. Perseguido, aprisionado, exilado. Você vai ver, como eu dei aula de escatologia literária, eu sei muito bem. Você começa o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aí começam as revelações de Deus a João. No capítulo 4, a partir do verso 1 a 11, aqui, ó. Cadê? 4. Essa aula aqui é mais caro, viu? Escatologia literária. Se você fosse para um seminário pagar uma matéria dessa aqui, você no mínimo ia pagar uma mensalidade de R$350. No mínimo. Para estudar 6 meses nessa matéria. Veja bem. Isso aqui não é a matéria, é um pouquinho do que se dá na matéria. Aqui ele está falando com João, que estava exilado em Patmos. E eu disse que João é um tipo da igreja. Veja bem. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta ele viu uma porta ele está e viu a porta aberta veja bem, como também volta lá, nem li tudo, como também a primeira voz que eu vi, continue, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, ele está dizendo que ouviu, a porta abriu do céu, e ele ouviu como a primeira voz que ouviu no início do livro, uma voz como de trombeta. Ele está falando a voz de Deus, veja bem, dizendo, vamos lá? Sobe para, segura aqui, sobe para, Deus está dizendo, sobe, ou seja, ele estava e ele foi para o resto você vai lá em casa, para não perder muito tempo, porque eu tenho algumas coisas para te mostrar. Mas se você ver só, ele estava na terra, aí ele vai para o céu. Ele não é a figura da igreja? Se você observar, daí por diante, começa a grande tribulação. Pode observar, vai começar a abrir os selos, as taças vão ser derramadas, as trombetas vão ser tocadas, vai começar os flagelos. Pode observar que depois da subida dele, você vai ver as pragas, as mortes, as desgraças, cataclisma, terremoto, maremoto, tsunami, meteoros, e tudo acontecendo de desgraça. Mas a igreja estará no céu, para as bodas do Cordeiro. Por quê? Deus, ele não derrama o juízo dele sobre a igreja. A igreja será galardoada.
será recompensada. O juízo de Deus não é para a igreja. O juízo de Deus é para o pecador, para o iníquo. Não tem sentido ele fazer a igreja sofrer junto com o ímpio, quando a igreja entregou a vida a ele, purificou sua vida, se santificou, se consagrar. Não tem lógica, isso é ilógico para qualquer pessoa que tem um pouquinho de inteligência. Deus fazer o crente sofrer na grande tribulação, que a grande tribulação é para tratar com o pecado, com a rebeldia, com a iniquidade. Qualquer pessoa que estuda vê isso claramente. É só olhar o que eu estou dizendo aqui e você vai ter a certeza. Amém? Então note que ele diz: sobe para aqui. Você lembra de Ló? Ló também é uma figura da igreja. Você vai ver que quando Deus já destruiu Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, foi 4 cidades, não foi 2. A gente sempre fala Sodoma e Gomorra, né? Você não veio por falar? Mas foram 4. Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. 4 cidades. Ele tirou o justo Ló. O justo Ló. E olhe que Ló não era essa justiça toda não. Porque ele era um justo condiscendente. O que é isso, pastor? Condiscendente é aquela pessoa que é justa, ela não faz, mas ela está perto de pessoas que faz. Ela não mente, mas está perto da pessoa que está mentindo, está vendo a pessoa mentindo e não diz nada. Ela não rouba, mas ela está perto da pessoa que está roubando, ela está vendo e não diz nada. Justo condiscendente. Por quê? Ele vivia nos portões de Sodoma, ele estava vendo o pecado, ele via a safadeza, ele via a sacanagem, ele via a prostituição, ele via que a cidade estava totalmente desgarrada. Ele sabia tanto que quando ele viu os estrangeiros, ele correu para proteger o estrangeiro e levou para a casa dele. Ele sabia, ele não era nenhum inocente não. Mas ele estava lá por quê? Benefício. Campinas verdejantes, muito pasto, muita água, o rebanho crescia, prosperidade. Tem muita gente que pode ser morto, ir para o inferno, ser desgraçado, porque quer crescer, quer ganhar, quer dinheiro, quer prosperidade. A prioridade é Deus, é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O sentido da vida é Deus, é o Calvário, é o poder do Espírito Santo e é ser arrebatado, é morar com Deus, é ter a vida eterna. E se vier, pastor, é consequência. Se vier dinheiro e riqueza, é consequência. Mas a prioridade da nossa vida aqui na terra é focar no céu. Nosso objetivo é ser santo, é ser fiel a Deus, a ser homem de Deus ou mulher de Deus. Amém? Então veja bem. E eu vou mostrar para você alguns textos, vou mostrar para você que o juízo de Deus não é para a igreja. Você não vai ver em nenhum canto da Bíblia. Pode procurar. No dia que você achar um texto, me diga: aqui, pastor, Deus vai fazer juízo na igreja. Ele vai julgar as obras. É diferente. Mas juízo, dia do Senhor, terrível dia do Senhor, a grande tribulação, o sofrimento, é para os ímpios, para os iníquos. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. (28 e 29). Por isso, recebendo nós o reino inabalável, presta atenção aqui, retenhamos a graça. A Bíblia, o que faz, os detalhes é que faz diferença. Sempre que você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção aos detalhes, ok? Um bom hermeneuta, um bom exegeta, ele vai prestar atenção nos detalhes, porque o detalhe é que vai dar a informação necessária para uma boa interpretação bíblica. Ele diz aqui, retenhamos a graça. O que é reter? Guardar a graça, o favor imerecido. Vamos lá. Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Reverência e santo temor. Veja bem. Porque o nosso Deus é fogo consumir. Então, ele está falando, e você sabe o contexto da carta, né? Eu tenho que chamar a atenção mais uma vez para isso. Por quê? Texto sem contexto, pretexto para heresia. Você sabe que o contexto da carta aos Hebreus eram judeus que estavam sendo perseguidos, passando por uma tribulação, e eles estavam apostatando da fé,
estavam voltando para o judaísmo. E a carta aos Hebreus foi escrita com um propósito: exortá-los a permanecer na fé, dizendo para eles que valia a pena perder a vida, perder a casa, perder a família, perder os bens, perder tudo desse mundo, porque temos a certeza da vida eterna. Aí por isso que ele diz: portanto, retenhamos. Ele está falando para eles permanecerem, porque Deus é fogo consumidor, ou seja, Ele vai julgar o ímpio, Ele vai trazer o juízo sobre o pecado da humanidade. E se a gente se desviar dele, a gente vai também experimentar o juízo de Deus. Por quê? A gente vai passar a fazer parte das pessoas que vivem na prática do pecado. E o juízo de Deus virá sobre o pecador, aquele que vive na prática do pecado. Não virá sobre a igreja. Você quer ver outro texto? 1 Tessalonicenses 2,16. Eu disse que a ira de Deus é para quem está em pecado. Ao ponto de nós impedirem de falar a quem? Aos que não são crentes, vê só. Para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitiva. Veja que Paulo está dizendo que a ira vai vir sobre os pecadores, não é contra a igreja. Aí tem pastor que prega: você tem que ser santo, porque a ira de Deus vai vir sobre você. Está falando para a igreja. Tem que aprender a separar os textos. Vai estudar, meu filho. Vai aprender a fazer uma hermenêutica bíblica, para não estar falando besteira, misturando os textos, tirando o texto do contexto. A ira de Deus virá contra o ímpio, contra o pecador, contra o iníquo, contra aquele que permanece na idolatria, na feitiçaria. Mas a igreja não terá ira, a igreja terá galardão, recompensa. Ah, pastor, mas tem aquele que está em pecado dentro da igreja, mas não é ímpio. Ele pode estar carnal, ele pode estar fraco. O ímpio está lá fora. Ele pode ser um religioso, ele pode ser um hipócrita. Mas eu não tenho medidor de espiritualidade. Eu não sei quem é hipócrita, eu não sei quem está fingindo. A pessoa pode estar errando porque está errando na fragilidade, porque não tem alimentado o seu espírito e alimentado a sua carne. Mas eu vou chamar ele de hipócrita porque ele está errando. Eu não sou Deus. Mas Jesus chamou. Jesus, eu não sou Jesus. Eu sou ser humano igual a ele. Amém? Então, perceba. Você quer ver outro texto? Estou terminando, tem calma aí, tá? Sofonias, profeta menor, capítulo 1. Eu disse que a gente vai ver sempre os textos da ira direcionados a pecador, a ímpio. Você não vai ver nunca direcionado à igreja. Ok? Capítulo 1, 14 ao 18. Sofonias 1. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção. O dia do Senhor é amargo. Ele está falando do dia de juízo. Vê, ele falou lá, está perto. Vê. Sofonias, lá atrás. Amargo, e nele clama até o homem poderoso. Ou seja, no dia do juízo, a grande tribulação, pode ser Bill Gates, pode ser o que fazer, você fazer casa em Marte, espaçonave. Isso tem isso não, meu filho. Quando os terremotos vinham, os tsunamis vinham, a Bíblia diz que a figueira será abalada, o céu será abalado como uma figueira. Vai ser chuva. Alguém já assistiu o filme Um Dia Depois da Manhã? É só tu juntar, ó. Vou dizer os filmes. Vulcano, Um Dia Depois da Manhã, After Day, não é? Fim do Mundo, 2012. Tu junta tudinho, esses filmes, aquela catástrofe toda, tsunami, junta tudo, não é 1% do que vai acontecer. Junta os filmes todinho, aqueles negócios todinho, não é 1% do que vai acontecer. Tu acha que Deus vai dar condição de um homem escapar em Marte, espaçonave, submarino? Menino, tu não conhece Deus não, é? Conhece não, é? Vamos lá. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade. A Bíblia diz no Apocalipse, o céu vai se escurecer.
Não vai ter luz do sol. Não vai ter. Negrume, dia de nuvens, densas trevas, dia de trombeta, turu, turu. As trombetas vão tocar, as catástrofes vão acontecer. Arrebate contra as cidades fortes, contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecarão contra o Senhor. Veja que é para o pecador, não é para a igreja. Continue. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente... Está falando da grande tribulação. No dilúvio foi com água, agora vai ser com fogo. Todos os vulcões da terra vão entrar em erupção. Você já ouviu falar em Yellowstone? Um dos maiores vulcões do mundo. Está lá no parque de Yellowstone. Você não conhece, não? Você conhece, você não sabe. Vou dar mais uma aulinha de história para vocês de grátis. Natal. Sim, Zé Colmeia. Nunca assistiu, não? Catatá Zé Colmeia. E ele morava onde? Parque de Yellowstone. Onde tem a maior cadeia vulcânica do mundo. Eles estão interligados. Se Yellowstone entrar em erupção, e Yellowstone sozinho, deixa os Estados Unidos acabado, abaixo de sei quantos mil metros de lavas. Yellowstone tem o poder de lançar pedras de toneladas a milhares de quilômetros de distância. E ele está interligado a mais 13 vulcões que cerca. E os vulcões dele estão interligados até o Peru, Chile, Bolívia. Inclusive aqui no Brasil tem um bocado de vulcão. Você não sabe disso não, né? Mas tem um monte. Então, preste atenção. E por fim, Colossenses 3. Você vai ver que aqui é mais uma vez mostrando que a ira de Deus será sobre os ímpios, pecadores, não é sobre a igreja. Amém? Bota ali. Colossenses 3, 5 e 6. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira sobre os filhos de quem? Está falando de crente aqui? Está falando para a igreja aqui? Não. Ele está escrevendo para a igreja, mas ele está falando de atitude de pessoas que estão no mundo. Filho da desobediência não é crente. Crente não é filho da desobediência. Na verdade, crente é filho de Deus. Ele está dizendo que tem alguns crentes que têm essa natureza parecida com as pessoas do mundo. Então, faça morrer, porque senão, no dia da grande tribulação, você não sobe não. Você fica aqui. Amém? Porque Deus vai tirar um povo de dentro do povo. Então eu quero finalizar a mensagem sobre as 3 mensagens centrais da Bíblia, que é o Calvário, o Pentecostes, o poder do Espírito Santo e o arrebatamento, dizendo para você que a ira de Deus é justa. Ele jamais iria destruir o justo com o ímpio. Você vai ver que quando Abraão intercede por Ló, ele disse: longe de mim destruir o justo com o ímpio. Se tiver um só lá, eu vou livrar. Está na Bíblia. Então, a ira de Deus é a sua relação justa, santa contra o pecado. Ok? Então, que o Senhor nos ajude para que possamos receber essas 3 mensagens centrais da Bíblia e que possamos viver o verdadeiro evangelho de uma vida santa, pura, consagrada para a glória e o louvor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome.
Queremos te louvar, te agradecer por tua bondade, teu amor, tua graça e misericórdia. Que a tua palavra penetre o mais profundo no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Jales. Grande essas palavras. Isso fica um alerta para nossas vidas que devemos sempre estar voltado a manter uma palavra central no nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração devemos guardar e devemos viver essa palavra bendita. Não sei se você que veio aqui hoje não teve ainda um encontro com o Senhor, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que precisa do Senhor. É aquele que vai trabalhar na sua vida, vai te ajudar, porque os dias estão próximos, o Senhor está voltando. E sempre o Senhor está nos trazendo um alerta. Olha, leia a Bíblia, ora, me busca, se consagra, larga o pecado. O Senhor sempre está nos chamando a atenção. Então, se você tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de tomar uma decisão com o Senhor, dizer um sim para Jesus, aquele que pagou o alto preço na cruz por você e por mim. Tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de tomar essa grande decisão? Isso não é uma decisão simples, mas é uma grande decisão. Tem alguém? Se não tem alguém, que Deus te dê mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque o Senhor é bom. Isso é para suprimento da casa dele. Maria deu uma grande oferta. O Senhor deu Jesus. Jesus disse: não ficarás só. Enviou o Espírito Santo. E não estamos sozinhos. Essa batalha não é nossa sozinha. O Senhor a cada dia tem cuidado de nós. Tem tomado conta. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade